A disputa interna no PL, o partido do Bolsonaro, que se transformou num racha e uma crise imensa, tá tão feia, mas tão feia, que não tá afetando só mais o partido ou o bolsonarismo, mas toda a direita. A gente sabe que nós temos no PL os bolsonaristas e a ala mais tradicional do partido, em uma disputa, em uma crise nacional. Só que essa crise começa também a ter impactos e reflexos nos diretórios estaduais, como no caso São Paulo. Há uma disputa para saber quem vai escolher o vice do Ricardo Nunes, o PL mais tradicional ou o PL bolsonarista. E isso tem desesperado o Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo do Republicanos, nem é do PL. Mas toda essa disputa tem beneficiado e muito a candidatura de Guilherme Boulos, que surge como grande favorito. Na sua opinião, essa disputa do PL afeta toda a direita? Isso é bom para Boulos? Ele é o favorito? Se você quer que o Guilherme Boulos seja prefeito em São Paulo, deixa o like e se inscreva no canal. O racha do PL acontece desde o momento, ou aconteceu, desde o momento em que Bolsonaro foi filiado ao partido. É um racha muito semelhante ao que aconteceu com o PSL, que havia já uma ala mais tradicional, o Bolsonaro se filiou, foi vencedor em 2018 e depois, por disputas na eleição de 2020, acabou saindo do partido, provocando a implosão e agora o PSL nem existe mais. Se fundiu ao DEM para virar União Brasil. A disputa do PL não vai culminar como aconteceu com o PSL. O que pode acontecer é o bolsonarismo dominando o PL, expulsando aquelas figuras mais antigas do PL tradicional, porque o PL tem um fundo partidário bilionário. E é isso que vai acabar acontecendo. Um dos problemas do PL, pessoal, que surgiu o racha, que culminou com o racha, é que o partido sempre foi um partido pragmático, um partido de composição. Por isso que o Valdemar Costa Neto fez aquele elogio ao Lula, que acabou provocando uma revolta nos bolsonaristas. Porque é um partido que, independentemente do governo, vai compor. É um partido do centrão. Mas quando o bolsonarismo entrou, essa identidade do PL acabou tendo um choque, porque os bolsonaristas querem ser oposição ao governo Lula e ao petismo. Porque a grande bandeira do bolsonarismo é o antipetismo. E se você tem uma ala governista do PL, como ela de fato existe, fazendo acenos e compondo com o PT, inclusive em campanhas municipais ou em algumas chapas municipais, o discurso do bolsonarismo ou do antipetismo acaba perdendo a força. E existem essas duas alas, a ala tradicional do PL ou a ala governista com a ala bolsonarista. Essa situação acaba tendo reflexo na cidade de São Paulo. Porque os bolsonaristas querem escolher o vice do Ricardo Nunes, que é do MDB, o atual prefeito de São Paulo, e os bolsonaristas querem escolher também o seu candidato. A revista Veja trouxe uma reportagem com alguns detalhes a mais sobre essa disputa, que é uma disputa ferrenha. A disputa em âmbito nacional está sendo ramificada para os diretórios estaduais e também municipais. É claro que a escolha do vice do Ricardo Nunes é uma questão muito simbólica nessa disputa de poder. Porque se os bolsonaristas escolherem o vice do Ricardo Nunes, eles dominam o diretório em São Paulo. E se os PListas mais tradicionais escolherem o vice do Ricardo Nunes, eles vão dominar o diretório estadual em São Paulo, tanto do estado quanto da capital. Aí que tá o grande racha. E eles ficam lançando nomes, ficam lançando outros. Os bolsonaristas lançam nome, esse nome é boicotado pelos integrantes tradicionais do PL. Esses integrantes tradicionais lançam um nome que também é boicotado pelos bolsonaristas e fica esse quebra pra capar, ou esse pega pra capar, que dificulta o deslanchar da chapa do Ricardo Nunes. A gente sabe, isso é muito normal, que nesse período de campanha, no começo do ano, balões de ensaios são lançados. O que são balões de ensaios? São nomes especulados, nomes jogados ao vento. Por exemplo, o nome da Paulinha Guerreiro, que é a minha assistente de palco. Então a gente lança o nome da Paulinha Guerreiro e depois a gente mensura se foi um nome aceito ou não pela população. Isso é muito comum e o PL está fazendo isso. A escolha do vice do Ricardo Nunes estava palavrada que seria feita pelo Bolsonaro, mas ele sabia desde o início que essa escolha não caberia a ele, mas sim a Valdemar Costa Neto, o presidente do partido, e ao Tarcísio de Freitas. Porque o Bolsonaro, a gente sabe que o PL, se pudesse, o descartaria e ficaria só com o Michele. Mas os bolsonaristas têm um nome, e é o pior nome possível.
o nome de Ricardo Melo Araújo. Quem é esse cara? Ninguém sabe. É um ex-comandante da Rota em São Paulo, que é a Polícia Especial do Estado. Teve lá alguns cargos, mas não tem capital político algum. Não traz votos nenhum. É um nome ruim. O MDB, que é o partido do Ricardo Nunes, não quer esse nome. Porque não é um nome capaz de se contrapor ao nome de Marta Suplicy como vice do Guilherme Boulos. Ou seja, os bolsonaristas estão optando por uma escolha que é péssima. É uma escolha que não vale de absolutamente nada. Não traz votos, bolsonariza o Ricardo Nunes, e a gente sabe que 68% da população paulistana, ou seja, da população que mora em São Paulo, não vota de jeito nenhum no indicado do Bolsonaro. Vai ter que ser feito um trabalho de muita, mas muita mudança, de muito marketing para valer a pena esse nome. Além disso, tudo o que Marta Suplicy e o Guilherme Boulos querem é bolsonarizar o Ricardo Nunes, eu ia falar Guilherme Nunes, o Ricardo Nunes. Então os bolsonaristas estão completamente perdidos. Eu não sei se eles de fato querem a vitória do Ricardo Nunes ou se eles querem o controle regional do partido. Essa é um ponto que a gente precisa averiguar mais pra frente. O que nós sabemos, e aí são informações do Igor Gadelha do Metrópolis, é que existe um ponto de turbulência dentro do partido que é o deputado Antônio Carlos Rodrigues, que foi ministro de Dilma Rousseff, ministro do Turismo. O Antônio Carlos Rodrigues é um dos figurões do PL, principalmente do PL em São Paulo. Ele e o Valdemar Costa Neto, especula-se nos bastidores, até essa reportagem da revista Veja mostrou, que eles seguraram o partido nas costas ao longo de muitos anos. Mas os bolsonaristas falam que ele, Antônio Carlos Rodrigues, quer sair como vice do Ricardo Nunes, boicota as candidaturas bolsonaristas e envenena o Valdemar Costa Neto, jogando as escolhas dos bolsonaristas contra o Valdemar Costa Neto, causando todo esse problema. E o pior de tudo é que esse Antônio Carlos Rodrigues não somente votou, foi ministro de Dilma, mas ele votou contra o marco temporal, sendo o único integrante do PL a votar contra o marco temporal. Então é um quiprocó absurdo. O Tarcísio de Freitas, por sua vez, ele tem medo. Claro que tem medo. Porque o Tarcísio de Freitas, ele tem pretensões em 2026. Seja para disputar o governo do estado de novo na reeleição, ou para disputar o Palácio do Planalto. E ele sabe que a derrota do Ricardo Nunes seria desesperadora para ele, principalmente para o Guilherme Boulos, porque ele ficaria completamente achatado entre dois governos de esquerda. Porque na prefeitura teria o Guilherme Boulos e no governo nacional teria o presidente Lula. Então o Tarcísio de Freitas, que tem um programa de privatizações, um programa mais neoliberal, teria uma dificuldade para continuar com o seu mandato, ou fazendo da forma como ele está fazendo hoje, em uma parceria muito fina com o Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo. Existe essa dificuldade e esse medo do Tarcísio de Freitas. E é por esse motivo que eu falei para vocês que esse racha no PL está afetando não somente o próprio partido e o bolsonarismo, mas toda a direita. Porque o Tarcísio de Freitas é do Republicanos, São Paulo é um ponto importante para candidaturas de direita. Se São Paulo for derrotada, se a direita for derrotada em São Paulo no governo do estado em 2026, é uma coisa que afeta todo o movimento nacional. Então existem esses problemas. Por isso que o Tarcísio de Freitas está agora fazendo campanha aberta para o Ricardo Nunes e tenta puxar o Bolsonaro diretamente para a campanha do Nunes. Tanto que ele falou recentemente que o Bolsonaro vai apoiar a candidatura do Ricardo Nunes. Porque quanto mais envolvido o Bolsonaro estiver, ou quanto mais o nome dele estiver atrelado ao Ricardo Nunes, mais difícil vai ser para o Bolsonaro pular fora. Porque o Bolsonaro não falou nada sobre apoiar o Ricardo Nunes. Muito é falado em nome do Bolsonaro, mas ele mesmo não falou nada, tá quietinho. Então, é difícil, porque o Bolsonaro, ele quer fomentar, ou ele pretendia lançar o Ricardo Salles, que é o nome preferido dos bolsonaristas. Então, quanto mais o Tarcísio de Freitas puxar o Bolsonaro para dentro da campanha do Ricardo Nunes, mais difícil vai ser o Bolsonaro fomentar outras candidaturas. A direita tá com muito, mas muito problema mesmo.